Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à continuidade do curso de Noções de Direito, aula 5. A gente continua, então, no regramento do Poder Legislativo Estadual, presente na Constituição do Estado de Minas Gerais. Até aqui a gente viu algumas características e na última aula especificamente a gente viu quando que a Assembleia se reúne. E eu fiz um quadro sinóptico aqui que resume um pouco a questão. A sessão legislativa ordinária da Assembleia tem datas rígidas e específicas, 1º de fevereiro a 18 de julho, 1º de agosto a 20 de dezembro. Ela não pode ser interrompida nem encerrada sem as leis de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamentária anual, respectivamente. A sessão extraordinária é quando a Assembleia se reúne fora desse período ordinário, tem requisitos específicos, tem regramento diferenciado, como a gente pôde observar. E não confundir isso com reuniões preparatórias, que são aquelas que acontecem entre os dias 1º e 15 do início da legislatura, isto é, na primeira sessão legislativa da legislatura, que é composta de 4 anos. Então, depois de resumir quando que a Assembleia se reúne, agora nós vamos começar a pisar no que a Assembleia faz. E já no artigo 54, nós temos ali a primeira função da Assembleia, então, mas eu acho que é necessária uma explicação prévia. Como vocês devem saber, a nossa forma de divisão do poder contemplou a existência de 3 poderes independentes e harmônicos entre si, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. E o parlamento, o poder legislativo, ele tem a função típica, a função precípua de fazer leis e de fiscalizar o executivo. Essa é a função, vamos dizer assim, principal do poder legislativo. E tem como função atípica, por exemplo, a função judicante de julgar o governador do estado nos processos de impeachment. Tem a função administrativa, como se fosse um mini poder executivo, quando a Assembleia organiza-se internamente, né, realiza concurso público, faz uma licitação, ela está agindo, vamos dizer assim, de maneira atípica como um outro poder. De certa forma, cada poder exerce, em alguma medida, a função do outro de forma atípica, de forma bem resumida, de forma bem pontual. Mas a função típica do Poder Legislativo é fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo como ele está desempenhando suas funções. E talvez isso não seja muito claro, essa função de fiscalizar o Poder Executivo, sabe? Sobre como o Poder Executivo está desempenhando suas funções. E aqui já fica essa primeira dica, porque fazer lei como função típica é muito claro, até para o cidadão comum que nunca teve contato com a Constituição do Estado e com o que a Assembleia faz ou deixa de fazer. Mas a questão da fiscalização é muito importante. E onde que está esse aspecto constitucional, esse aspecto, desculpe, de fiscalização do Poder Executivo na Constituição do Estado? Está lá no artigo 73 da Constituição, que a gente vai ver aqui com muita tranquilidade, antes de continuar no artigo 54, que é já uma função da Assembleia. Tá bom? Então, título 3, do Estado. Capítulo 2, da Organização dos Poderes, seção 1, do Poder Legislativo, subseção 6, da Fiscalização e dos Controles. Artigo 73, caput. A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Parágrafo 1º. Os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão a 1. Controles internos exercidos de forma integrada pelo próprio poder e a entidade envolvida. E 2, está até em negrito porque é aqui que eu queria chegar. Controle externo a cargo da Assembleia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas. Aqui a gente percebe já que o Tribunal de Contas do Estado é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa e que a Assembleia é um controle externo do poder
Executivo. Controle externo a cargo da Assembleia Legislativa. O inciso 2 se liga ao parágrafo 1º, que assim, redigido: os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado. Então, veja bem, toda vez que um outro poder, seja judiciário, ou seja, o Poder Executivo estiver exercendo a função administrativa, caberá controle externo por parte da Assembleia Legislativa. Ok? Então, eu fiz essa brevíssima explicação porque, a partir do artigo 54, nós temos a primeira vez que a Constituição fala o que a Assembleia faz. E vamos ler, é um artigo longo, é um artigo com a técnica legislativa não das melhores, mas nós vamos encarar e transformar ele num artigo fácil. Os secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado comparecerão semestralmente, sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada, às comissões permanentes da Assembleia Legislativa, para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no semestre anterior, nos termos de regulamento da Assembleia Legislativa. Esse artigo, esse caput, está trazendo um evento que acontece semestralmente na Assembleia, chamado Assembleia Fiscaliza. E ele talvez é a materialização máxima dessa função atípica, dessa função típica do poder legislativo de fiscalizar o poder executivo. Por quê? O artigo 54 começa enumerando pessoas, autoridades, e todas elas integram o poder executivo. Se não vejamos, integram seja diretamente, seja indiretamente. Vamos lá. Os secretários de Estado. Os secretários de Estado são pessoas vinculadas diretamente ao governador que exercem atividade administrativa. Nós temos secretário de Saúde, secretário de Educação, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, porque, em tese, o governador, que é a personificação do poder executivo, ele não vai executar ele mesmo todas as funções, ele delega aos seus secretários. Dirigentes das entidades da administração indireta, como é o caso de uma entidade que vocês vão ver na aula de administração pública, ela não integra a estrutura do poder executivo, mas ela faz parte da administração pública de alguma maneira. A administração indireta, por exemplo, a Copasa, por exemplo, a CEMIG, elas não estão na estrutura do poder executivo do Estado diretamente. Diretamente nós temos o governador, os seus secretários, e tem órgãos, titulares de órgãos das entidades da administração indireta que também vão vir prestar esclarecimentos. E titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador, como é o comandante-geral da PM, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar, ela não está na estrutura do poder executivo estadual de forma direta, mas, apesar de ser um órgão autônomo, seu titular máximo, ele é diretamente subordinado ao governador do Estado. Perceba aqui que então são autoridades que são subordinadas, seja direto ou indiretamente ao governador, e que exercem tipicamente a atividade de poder executivo, porque coloca a mão na massa, presta os serviços públicos de maneira na ponta da linha. Essas autoridades comparecerão semestralmente, e aí nós temos uma característica sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada, às comissões permanentes da Assembleia Legislativa.
Aqui, pela primeira vez na nossa caminhada, aparece a palavra comissões, porque a Assembleia ela é dividida em comissões temáticas, como veremos um pouco mais adiante. Mas cada autoridade vai prestar esclarecimentos na comissão afeta a sua atividade. Ou seja, o secretário de Estado de Saúde vai comparecer semestralmente à Assembleia e vai, notadamente, prestar esclarecimentos perante a comissão temática da Assembleia de Saúde, formada por um grupo de um pouco menos deputados do que os 77. Então, é como se fossem especializações dentro da Assembleia, como a gente vai ver na aula que a gente falar de comissões. Mas então tá, essas autoridades vão vir aqui para quê? Para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no semestre anterior, nos termos de regulamento da Assembleia Legislativa. Então, isso é uma inovação. Isso foi trazido em emenda constitucional recentíssima, ela é de 2019. Até então, não era com esse regramento todo, havia a presença de secretários na Assembleia, mas com essas características é uma inovação da Assembleia, e esse evento é denominado Assembleia Fiscaliza. E esse evento talvez escancar essa função típica da Casa Legislativa de fiscalizar o Poder Executivo, de não só de fazer leis, mas também de fiscalizar o Executivo. Parágrafo 1º. Aqui é um caso que o parágrafo 1º não se liga ao caput e vocês vão entender por quê. É óbvio que a temática é a mesma, mas o caput está falando de um evento permanente, 2 vezes por ano, que os secretários de Estado ou os dirigentes das entidades da administração indireta ou de órgãos diretamente subordinados ao governador vêm prestar esclarecimentos. O parágrafo 1º é uma situação que não ocorre de maneira frequente, sim pontual. O secretário de Estado poderá comparecer à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e após entendimento com a mesa da Assembleia, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Aqui, perceba que é pontual. Aqui, primeiro, que é o secretário voluntariamente vindo à Assembleia, após entendimento com a mesa, para expor um assunto específico. Ele não vai prestar contas sobre sua gestão anterior. É um caso de comparecimento de um secretário de Estado para expor assunto de sua relevância, de relevância de sua secretaria. Parágrafo 2º. A mesa da Assembleia poderá encaminhar ao secretário de Estado pedido escrito de informação e a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. Bom, esse parágrafo, que também não é ligado ao caput de forma perfeita, porque não está no âmbito daquele comparecimento semestral de secretário de Estado para prestar esclarecimento de sua gestão do último semestre, mas ele traz um importante instrumento que a Assembleia Legislativa tem, dentro da função típica de fiscalizar o Poder Executivo, de enviar. A mesa envia a secretário de Estado um pedido escrito de informação. Quero informações sobre isso, sobre determinado assunto, afeto aquela secretaria naturalmente. E, caso esse pedido seja recusado, não atendido no prazo de 30 dias, ou no caso do secretário, prestar o devido esclarecimento, mas este for constituído de informação falsa, estaremos diante de um crime de responsabilidade, que resumidamente não é
um crime sob o ponto de vista do direito penal, onde a consequência é a prisão, o cerceamento de liberdade. Aqui é um crime sob o ponto de vista administrativo, mas é uma conduta muito grave. Ok? O parágrafo 3º, ele parece dizer a mesma coisa do parágrafo 2º, mas ele tem diferenças e é aqui que a gente tem que ficar atento para não confundir. Fiquem tranquilos que no próximo slide é apresentado um quadro sinóptico das diferenças. O parágrafo 3º também começa com a mesa enviando um pedido escrito de informação. Mas o parágrafo 3º já é para dirigente da entidade da administração indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar e outras autoridades estaduais. E a recusa, não atendimento ao prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita à responsabilização. Aqui, nesse espaço, eu não estou preocupado se você vai saber a diferença conceitual profunda entre crime de responsabilidade e infração administrativa sujeita à responsabilização. Porque aqui o interessante é só saber que, se for secretário de Estado, a consequência é diferente de quando é ao comandante-geral da Polícia Militar, dirigente da administração indireta ou outras autoridades estaduais. Sabe? Aqui eu só quero que vocês memorizem que existem características comuns entre o parágrafo 2º e o 3º, eu posso listá-las novamente para a gente frisar que trata-se de materialização da função típica de controle do legislativo na função do Poder Executivo. É um pedido escrito que sai da mesa solicitando determinada informação e tem hipóteses de que vão haver consequências caso essa autoridade não responda, recusa, não responda em 30 dias, se recuse a responder ou preste informação falsa. Só que existem diferenças. As consequências, se for secretário de Estado, é crime de responsabilidade. A consequência, se for outras autoridades estaduais, comandante-geral da PM, ou dirigente da administração indireta, é infração administrativa sujeita à responsabilização. E para facilitar, como o secretário de Estado está lá em cima, na administração do governo, do Poder Executivo, você liga ele à palavra crime de responsabilidade. Como as demais autoridades não estão lá em cima, na estrutura do Poder Executivo diretamente, eles estão fora da administração direta, tá ali em um órgão autônomo, como é uma polícia militar, um dirigente de uma entidade de administração direta, você vai gravar que, caso ele se recuse, não responda em 30 dias, ou preste informação falsa, a consequência será que isso é uma infração administrativa sujeita à responsabilização. Olha aqui o quadro sinóptico. Parágrafo 2º, a consequência é crime de responsabilidade, e é um rol restrito, secretários de Estado. Parágrafo 3º, a consequência é que isso é uma infração administrativa sujeita à responsabilização, e a Constituição não fala qual responsabilização é essa. E é um rol aberto, principalmente pela expressão outras autoridades estaduais. A Constituição nominou o comandante-geral da PMMG, mas é interessante uma observação que, à época, em 89, o Corpo de Bombeiros integrava a Polícia Militar. Então, mas mesmo que à época o bombeiro já fosse autônomo, ele entraria no outras autoridades. Eu só estou trazendo aqui uma curiosidade que a Polícia Militar, em 97, o bombeiro, que era uma fração dela, se tornou autônomo. Então, por exemplo, se a autoridade for o comandante-geral da PM, porque está textualmente, o chefe da Polícia Civil, comandante do Corpo de Bombeiros, advogado-geral do Estado, CEMIG,
o dirigente da CEMIG, dirigente da Copasa. Então, o pedido de informação vai ser com base no parágrafo 3º. Porque se não é secretário de Estado, a gente já exclui o parágrafo 2º, que tem uma consequência grave se não acontecer a resposta do pedido de informação. Já o parágrafo 3º, que são para essas outras autoridades, é um pouquinho mais leve, vamos dizer assim, porque é uma infração administrativa sujeita à responsabilização, mas a Constituição não fala o que é, ok? Bom, o parágrafo 4º do artigo 54, por sua vez, ele já se liga ao caput, de alguma maneira. Lembrando, vou repetir a exaustão. O caput fala do Assembleia Fiscaliza, um evento que acontece 2 vezes por ano, em que o secretário de Estado, o dirigente da administração direta, vem e presta esclarecimentos. Já os parágrafos primeiro fala da vinda à Assembleia do secretário de Estado de maneira voluntária depois de entendimento com a mesa. Parágrafo 2º e 3º fala do pedido escrito de informação, o parágrafo 2º tem umas características, o 3º outra, tem características semelhantes, e o parágrafo 4º fala do seguinte: sem prejuízo do disposto no caput, a Assembleia ou qualquer de suas comissões poderão, sempre que julgarem necessário, convocar qualquer dos agentes públicos mencionados no caput para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada. Bom, que os secretários de Estado, os dirigentes, eles vão vir à Assembleia a cada 6 meses, eles já vão vir, porque vai acontecer o Assembleia Fiscaliza, e vai ter lá a prestação de contas do semestre anterior. Só que as comissões temáticas, sempre que julgarem necessários, elas podem convocar qualquer daqueles agentes públicos mencionados no caput do 54, ou seja, secretário de Estado, titular de órgão diretamente subordinado ao governador, dirigente das entidades de administração indireta. Essas autoridades, as comissões temáticas, podem convocar sempre que achar necessário para que essa autoridade preste pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada. Olha como é diferente. Se parecem, tanto que o parágrafo 4º começa já fazendo referência ao caput. Mas, o que está dizendo, sem prejuízo daquelas 2 visitas já marcadas, no fim de cada semestre, para prestar conta sobre o semestre anterior, as comissões podem convocar, sempre que julgarem necessário, qualquer daquelas autoridades para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade no caso de uma ausência injustificada. Olha, gente, vou tentar dar um exemplo aqui para ver se vai clarear. As 2 vindas dos secretários já está marcado. Vai prestar esclarecimento sobre a gestão do semestre anterior. Mas vamos supor que na data de ontem, o secretário de Estado da pasta X, é muito comum esse termo, gente, pasta, é o secretário que cuida da educação, da pasta da educação, da pasta da segurança. Então vamos supor que um secretário da pasta X pratique uma conduta horrível, edite um ato normativo, um memorando que causou perplexidade, isso na data de ontem. A comissão temática afeta a pasta X, aprova, né, um requerimento que vai convocar esse secretário para, no dia tal, às tantas horas, prestar esclarecimentos
sobre essa conduta, esse memorando que eu fiz referência. Então, o secretário vai vir, não vai falar da gestão dos últimos 6 meses, porque não é o fiscaliza, mas ele vai ter que comparecer para prestar esclarecimentos sobre um assunto específico, e se não comparecer sem uma justificativa, haverá responsabilidade. É isso que a Constituição diz e é isso que você tem que entender. O Assembleia Fiscaliza já está marcado, mas se acontecer algo grave que necessite do secretário ou o dirigente da administração direta ou o titular de órgão diretamente subordinado ao governador do estado, se acontecer algo grave que necessite a presença dele para prestar esclarecimentos, as comissões temáticas irão aprovar um requerimento que convoca essa autoridade à comissão para prestar os devidos esclarecimentos. Gente, nós entramos na primeira atividade, nós entramos pela primeira vez no texto constitucional, na atividade da Assembleia. E olha que é uma atividade típica, que é de fiscalizar o Poder Executivo. O Poder Executivo vem semestralmente prestar esclarecimentos. Ele pode vir eventualmente convocado. O secretário também pode vir por iniciativa própria. Ou a Assembleia pode soltar pedidos escritos de informação e, se não prestar a informação em 30 dias, ou recusar-se a prestar, ou prestar informação falsa, tem consequências a depender da autoridade destinatária. Ok? Espero que você compreenda que a Assembleia Legislativa exerce tipicamente a função de controle do Executivo e tipicamente a função de fazer leis. E atipicamente ela exerce uma função judicante, que é típica de outro poder, mas que, às vezes, excepcionalmente é exercida na Assembleia quando, por exemplo, ela julga o governador nos processos de impeachment. E a Assembleia também exerce funções administrativas de poder executivo, quando exerce as suas licitações internas, quando realiza concurso público, não é verdade? Quando ela realiza esse tipo de atividade. Ok? Gente, a gente vai ficando por aqui. Bons estudos, boas pérolas para coletar, para colecionar, ok? Forte abraço e fiquem com Deus até a próxima.